Oi, tudo bom? Aqui é o João Francisco do Pare de Fumar Método Definitivo, e nesse breve vídeo eu vou te mostrar os segredos que impedem você de parar de fumar definitivamente e sem recaídas. Eu também vou mostrar por que parar de fumar sem remédios, adesivos ou chicletes é a opção que realmente vai fazer você se livrar do vício em nicotina. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe qual é o principal medo dos fumantes? Tentar parar de fumar e não conseguir. Além de ser o maior medo, é o mais comum. E eu garanto que o que eu vou te contar aqui vai fazer você perder o medo de largar o cigarro. Assim como lidar com a dependência física e psicológica de um modo tranquilo, ao ponto de você se livrar do vício sem grandes angústias. Não importando se você é um fumante compulsivo ou iniciante. Mas antes, eu gostaria que você soubesse se esse vídeo é para você ou não. Esse vídeo não é para pessoas que estão procurando um remédio mágico para parar de fumar. Se você pensa que isso existe, eu realmente não quero tomar o seu tempo. Esse vídeo é para quem procura um método eficiente e verdadeiro para largar o cigarro de forma definitiva. Para pessoas que cansaram de promessas falsas e querem uma solução confiável. Além de pessoas que estão procurando algo que faça sentido, ao invés de tentar diversas fórmulas duvidosas. Você sabia que a taxa de sucesso de quem tenta parar de fumar usando adesivos é de apenas 6%? Chicletes é de 5,7%. Remédios é de apenas 3%. E a combinação entre remédios mais chicletes ou adesivos fica em torno de 7% de sucesso. A verdade é que esses produtos têm um percentual de sucesso tão baixo porque eles são ferramentas para parar de fumar, e não um método. A ferramenta é algo que pode ser usada para potencializar os resultados de um método, mas sem o método, a ferramenta não adianta de nada. O melhor exemplo para mostrar a diferença entre ferramenta e método é a história do martelo. Imagine que você nunca tenha visto um martelo na sua frente e que você tem que pregar uma madeira. Você não vai conseguir fazer isso com eficiência e talvez nem consiga. Isso porque você tem a ferramenta, mas não entende o método. Agora, olha o que acontece quando você tem a metodologia certa, mas não tem o martelo. Рука настоящая, ничего не подложено. Esse vídeo que você está assistindo é justamente sobre isso. Assistindo-o até o final, você entenderá toda a metodologia necessária para deixar de ser um fumante compulsivo e se tornar um não fumante. Sempre que mostro o exemplo do martelo, as pessoas que já tentaram parar de fumar usando ferramentas como chicletes, adesivos ou remédios começam a se dar conta de que foram iludidas, já que não sabiam nenhum dos passos necessários para parar de fumar antes de comprar o tratamento. Elas apenas depositaram toda a sua vontade e expectativa de largar o cigarro em uma única ferramenta. Eu posso afirmar que a grande maioria das pessoas que procuram o Parem de Fumar método definitivo já sofreram com isso. E o problema que a gente identificou foi que a cada falha elas não perguntam para si mesmas se a forma na qual elas estão tentando parar de fumar é a mais correta. As desculpas criadas para justificar a recaída nunca envolvem a ferramenta, só ferem a autoestima do fumante. São desculpas como comodismo. Eu não estou numa época fácil da minha vida. Comparação. Ah, mas o fulano também não conseguiu parar. Negação. É que eu realmente gosto de fumar. E a terceirização. Ah, mas a culpa foi do Beltrano que fumou na minha frente, senão eu não teria tido a recaída. E infelizmente é isso mesmo. A maior parte de todas as tentativas mal sucedidas na hora de parar de fumar são porque as pessoas não sabem que existe uma fórmula, uma metodologia para parar de fumar. As pessoas que seguem o Pare de Fumar método definitivo param de dar desculpas para as recaídas e tentativas falhadas e começam a resolver o verdadeiro problema. Se você seguir essa metodologia à risca, do início ao fim, suas chances de sucesso pulam para 91%. Isso tudo porque todos os passos são planejados para que você cumpra cada etapa corretamente. Alguma das vezes que você tentou parar de fumar, você fez um planejamento? Provavelmente não, né? A verdade é que não há como esperar um resultado satisfatório sem planejamento em nada que você queira fazer na sua vida, inclusive parar de fumar. A base do planejamento para largar o cigarro são 4 pilares. Para passar por eles, você precisa cumprir apenas 10 etapas. Fique aqui comigo que eu vou te revelar tanto os 4 pilares quanto as 10 etapas e também vou te mostrar por que o efeito brigadeiro é responsável pela maioria das recaídas. Mas para tudo isso fazer sentido, antes eu preciso te contar um pouco da minha história com o método definitivo. Eu, assim como você, já fui enganado pela indústria tabagista, me viciei em nicotina e entreguei rios de dinheiro para eles, além de jogar minha saúde fora. E antes de eu parar de fumar definitivamente, eu também já havia tentado diversas vezes, com todos os produtos que você possa imaginar, adesivos, chicletes, acupuntura e até remédios. Todas as vezes que eu tentei, eu falhei, e a cada vez que eu falhava, eu me sentia um fracassado, me deprimia e acabava voltando a fumar cada vez mais. Na verdade, isso funciona como uma bola de neve. Eu parava, fracassava e voltava a fumar mais e mais.
Além disso, a cada nova tentativa eu acabava fracassando cada vez mais cedo, e sempre voltava fumando mais do que antes. Isso prejudicava minha autoestima e acabava fazendo eu ver o objetivo de largar o cigarro cada vez mais distante. Toda recaída me fazia pensar o quão distante seria a próxima tentativa. E por acaso, isso se parece com você? Isso acontece com todo mundo. Mas comigo, o pior efeito do cigarro foi o que eu chamo de distanciamento. Eu acabei me afastando de atividades que gostava de fazer e, consequentemente, de amigos. Eu adorava praticar esportes, mas depois de um tempo meu desempenho caiu e eu já não rendia a mesma coisa. Praticar qualquer atividade, a partir daquele momento, já não era prazeroso. Na época, essa transição de atleta para sedentário pareceu muito natural, como se fosse parte da minha vida. Por isso que na época eu acabei nem pensando em um motivo. A verdade é que eu estava ficando depressivo, me isolando de todos os meus amigos e deixando as coisas que eu gostava de fazer para trás. Além desse efeito, passei por diversos outros, provavelmente os mesmos que você. O bom foi que quando eu estava em uma época bastante conturbada da minha vida, eu resolvi dar um basta. Meu primeiro desafio foi largar o cigarro. Foquei todos os meus esforços e recursos e comecei a estudar muito sobre o assunto, no Brasil e nos Estados Unidos. Estudei muitas técnicas, metodologias e ferramentas, até que encontrei o Para de Fumar método definitivo. E o resultado do meu aprendizado é o que eu vou passar para você nesse vídeo. Assim, você vai voltar a ter domínio sobre suas próprias vontades, conhecendo cada gatilho que fazia você continuar um fumante e também como largar o cigarro de uma vez por todas. Ao entender toda a metodologia, você não vai mais colocar a culpa do seu fracasso na sua rotina de trabalho pesada, nem nas suas preocupações, e muito menos colocar a culpa do fracasso em outra pessoa. Você vai ter a oportunidade de parar de fumar definitivamente e o resultado será um mérito seu e só seu. Assim como todas as pessoas que eu vi largarem o cigarro utilizando o método definitivo até o momento que gravei esse vídeo. O resultado positivo que todos tivemos foi por causa dos 4 pilares: interesse, preparação, ação e manutenção. Sobre o interesse, eu gostaria de fazer umas perguntas, como: qual é o seu real interesse em parar de fumar? É um interesse genuíno ou um falso estímulo? Se você condicionar a decisão de parar de fumar a alguém, a uma promessa ou a qualquer outro fator externo, infelizmente você vai fracassar. O pilar do interesse serve para você realmente entender o motivo pelo qual você está tentando parar de fumar e potencializá-lo. Se você está tentando parar de fumar enquanto se sente obrigado, seja por causa da família ou ordens médicas, infelizmente você tem grandes chances de falhar. Isso é triste, mas é verdade. Pense no que realmente te motiva a parar. O desejo de parar deve ser interno. O interesse deve ser um interesse próprio, como foi o caso de uma das primeiras pessoas que eu trouxe para o programa, o Luquinhas. Na verdade, ele foi forçado pelos pais a entrar para o método definitivo. Como ele era um jovem, na época ser rebelde fazia parte do seu crescimento, e por isso ele não tinha interesse nenhum em parar de fumar. Só após longas conversas e um período afastado, foi que o Lucas me enviou este e-mail. Fala, tudo certo? Queria dizer que estou muito afim de parar de fumar, mesmo. Dá para voltar para o programa? Eu entendi tudo que você me falou, e como você disse, não existe motivo nenhum para a gente continuar fumando. Só me fala quando eu posso voltar que eu apareço. Abraços, Lucas. O bom é que o Lucas hoje não fuma mais, e você pode parar de fumar também. Se você está assistindo esse vídeo até agora, acredito que o seu interesse deve ser infinitamente maior do que o do Lucas era. E com certeza você tem tudo o que precisa para parar de fumar. Então, eu vou te mostrar o segundo pilar. O pilar da preparação, para a maioria das pessoas, é o mais importante. O melhor exemplo que eu posso dar da preparação é do Paulo de Graça. O Paulo seguiu corretamente os 4 passos. O engraçado é que no início ele era muito cético ao programa, então acabou decidindo seguir a metodologia, mas também contando com um acompanhamento do tratamento via adesivos. O que eu achei interessante no caso dele foi que desde o dia 1 ele tinha um prazo e objetivo. Se não me engano, eram quase 60 dias antes do curso de mergulho que ele iria fazer antes de embarcar em uma viagem. A história do Paulo, para mim, foi tão surpreendente, pois ele pegou a metodologia e aprendeu exatamente tudo sobre parar de fumar. Os gatilhos, o que evitar, como sair de algumas situações e como entrar em estados mentais que podem prejudicar o seu avanço. Resumindo, para parar de fumar, o Paulo usou apenas meia caixa de adesivo do total de 4 caixas. Bom, eu ainda estou tentando convencer o Paulo a gravar um vídeo contando toda a sua experiência. Se você se cadastrou na nossa lista VIP, nos segue no Facebook ou faz parte do programa, não se preocupe, vamos dar um jeito de levar essa história até você. O terceiro pilar é a ação. Diferente dos outros 3 pilares, essa fase é bastante peculiar, já que varia de pessoa para pessoa. Para você entender melhor, a ação é um momento de transição entre ser fumante e não fumante. É um momento que você realmente para de consumir os cigarros. Para algumas pessoas é uma transição rápida, para outras é um prazo estabelecido,
e também tem quem opte por fazer uma transição bem suave. Cada pessoa tem que encontrar a melhor forma de ação para si. Essa transição aparece para cada pessoa de maneira natural, por causa do conhecimento gerado durante o interesse e também a preparação. Com o conhecimento e alinhamento dos dois primeiros pilares, com certeza você entenderá perfeitamente como será a sua ação. O quarto e último pilar é a manutenção. Diferente dos outros pilares, este já é conhecido de todas as pessoas que já tentaram parar de fumar. Isso porque quando você tenta parar de fumar utilizando alguma ferramenta ou até mesmo a vontade própria, você vai direto para a fase da manutenção. A diferença entre as pessoas que vão direto para a manutenção e as pessoas que percorrem todos os 4 passos é que umas são ex-fumantes e as outras são não fumantes. Ex-fumante é aquela pessoa que tenta parar de fumar por conta própria. Pode ser utilizando ferramentas ou só com vontade própria. E é por causa disso que ela se priva de fumar toda vez que tem vontade. O problema é que essa privação inicia uma guerra entre a vontade de parar de fumar e a tentação de acender um cigarro. E esse é aquele efeito brigadeiro que eu te contei no início do vídeo. O problema é que nós não somos seres disciplinados. Então, por mais forte que você seja, sua vontade sempre perderá para a tentação. E é por isso que quando dizemos que não vamos mais comer brigadeiro, a única coisa que acontece é uma vontade maluca de comer brigadeiro. E a mesma coisa acontece com o cigarro. É uma vontade ainda maior do que a que você tinha antes de fazer a promessa. E é por isso que é tão difícil de parar assim. Com certeza, você pode ficar algum tempo sem fumar desse jeito, mas todo dia será uma tortura, já que a vontade e a tentação de acender um cigarro estará sempre presente e provavelmente não irá passar. Se você já parou de fumar alguma vez, você sabe bem do que eu estou falando. Agora imagine que você seja um não fumante e utilizou os conhecimentos adquiridos no método definitivo para bloquear todas essas vontades de fumar. Quando você toma ação para parar de fumar, você não tem mais a briga entre a vontade de parar de fumar e a tentação de acender um cigarro. É isso que faz a taxa de sucesso do Para de Fumar método definitivo tão alta. Tenho certeza que agora você está curioso para saber os 10 passos que compõem os 4 pilares do programa. Espero que você preste bem atenção, pois os passos que irei contar aqui já fizeram milhares de pessoas largarem o cigarro e nunca foram abertos para o público antes. Passo 1. A primeira etapa para parar de fumar é chamada de comprometimento. Você deve entender se seu foco está realmente em parar de fumar ou não. Você está comprometido em ter seu resultado ou espera que algum remédio faça o trabalho para você? Acredito que se você está acompanhando este vídeo até aqui, você deve estar comprometido e com certeza irá parar de fumar. Então não se preocupe. Passo 2. Ansiedade. Cada pessoa tem diferentes níveis de ansiedade. Além disso, cada situação traz diferentes graus de ansiedade. É importante entender a situação e aprender a ter controle sobre suas atitudes. Caso você não tenha este controle sobre suas emoções, será muito mais difícil conseguir parar de fumar e evitar todas as armadilhas na hora da manutenção. Não saber controlar a ansiedade é o principal motivo das recaídas entre todos os fumantes. Passo 3. Interesse. Como já dito anteriormente, é um dos principais pilares para parar de fumar. Muitas pessoas confundem com o comprometimento, mas na verdade eles são bem diferentes. A ideia é entender o real interesse e potencializá-lo. Assim você não estará alimentando falsas expectativas com um interesse errôneo. O importante é entender se o seu interesse é motivado internamente ou externamente. Se o seu interesse for externo, faça como o Lucas e só tente parar de fumar quando o interesse for próprio. Passo 4. Preparação. É importante para você saber tudo que você irá enfrentar durante a transição da ação para a manutenção. O melhor jeito de você se preparar é entender o que o cigarro significa na sua vida e o que ele é no mundo real. Um exemplo é entender que o cigarro é um negócio. A indústria tabagista tem um produto que, além de não ser essencial para a vida de ninguém, faz com que metade das pessoas no planeta o comprem diariamente, tirando o suado dinheiro de todos nós e entregando para essas grandes indústrias. Só para você ter ideia, em média um fumante gasta mais de R$ 2.100 em cigarro ao ano. Passo 5. Medo. É muito importante entender os seus medos em relação ao cigarro. Apesar de muitas pessoas falarem que não tem medo, todo mundo tem, e isso é normal. É importante duas coisas: entender o medo e saber lidar com ele. O medo de parar de fumar, o medo de fracassar e também o medo de passar vergonha, entre outros diversos que variam de pessoa para pessoa. Passo 6. Autoestima. Infelizmente, ninguém consegue parar de fumar com a autoestima baixa. E quando o assunto é cigarro, a autoestima fica lá embaixo. Isso porque você escuta bastante sobre o fedor da sua roupa, dos dentes amarelados e do bafo. Mas também porque você não pode fumar em locais fechados e interrompe suas tarefas o tempo todo para fumar. Sem contar que a cada tentativa falha de largar o cigarro, nós nos sentimos uns fracassados e isso detona a nossa autoestima e também o nosso comprometimento. Passo 7. Autossabotagem. Grave essa frase: nós somos os nossos piores inimigos. Muitas e muitas vezes as pessoas não conseguem parar de fumar pois elas mesmas se sabotam.
Aprender a identificar e evitar situações que disparem o gatilho da autossabotagem é essencial para o seu sucesso. Uma boa dica é prestar atenção em todos os momentos que você fuma um cigarro. E também anote quais deles você não precisaria estar fumando. Passo 8. Tudo no seu tempo. Cada pessoa tem seu próprio tempo para digerir informações, mudar o comportamento e tomar atitudes. É muito importante não dar o passo maior que a perna. Tente não atropelar nenhuma das etapas, mas também não tenha medo de dar um passo à frente. O segredo é ande no seu próprio tempo. Passo 9. Vício e nicotina. Quando se fala em vício, as pessoas só pensam na parte física do vício. Na verdade, existem 3 tipos de vícios envolvidos no cigarro: psicológico, físico e social. Todos os fumantes têm os 3 vícios, mas cada um em um grau diferente. É importante você entender todos esses vícios para saber como agir com cada um deles. Só assim você estará apto a ter controle sobre si mesmo na hora de parar de fumar. Passo 10. Manutenção. A manutenção é a arte de se manter um não fumante para sempre. É nunca esquecer todos os passos dados, e assim evitar cair em armadilhas que levam à autossabotagem. Um erro bobo não vai estragar seu estado de não fumante, mas pode jogar sua autoestima lá para baixo, e isso pode ser o responsável por uma recaída. Agora, você já sabe todos os passos necessários para parar de fumar definitivamente, mas continue aqui que eu tenho uma surpresa para você. Se você está me assistindo até aqui, eu gostaria de falar que parar de fumar é simples, mas não é fácil. Agora você tem a faca e o queijo na mão para largar o cigarro de vez. Mas se mesmo assim você gostar de um acompanhamento profissional, o Pare de Fumar Método Definitivo está com turmas abertas. Eu acredito que você não precise passar por tudo que eu passei sozinho para conseguir parar de fumar. A oportunidade está aqui na sua frente. Fazer parte do grupo do Pare de Fumar Método Definitivo é ter certeza de que você irá aumentar exponencialmente as suas chances de parar de fumar. Evite deslizes como a autossabotagem, tenha quem recorrer em momentos difíceis, faça parte de um grupo de pessoas que está passando pelas mesmas dificuldades que você. Troque experiências com quem já passou por tudo isso e, o mais importante, tenha ajuda profissional sempre disponível. Não se preocupe, é tudo online, via internet e você faz o seu horário. Entrando em uma turma agora, você receberá em seu e-mail seu usuário e senha de acesso, além de diversos bônus gratuitos, como Economize Dinheiro Método Definitivo, para você aprender a economizar, guardar e investir os mais de R$2.000 que antes eram gastos em cigarro. Assim você poderá fazer uma viagem todo ano, pagar o IPVA, IPTU ou investir na sua aposentadoria. Pulmão Limpo Método Definitivo, para você impulsionar a limpeza natural que seus pulmões começam a fazer assim que você deixar de consumir os cigarros. Sem recaídas Método Definitivo, para você saber o que fazer caso tenha uma recaída. A maioria dos fumantes joga todo o esforço fora quando acontece um imprevisto. Não seja como eles, corrija seus erros e não desista. Além desses bônus, adquirindo agora, você terá acesso vitalício ao programa. Só para você ter uma ideia, todos esses bônus somados custam R$ 717. E hoje, nossa oferta especial é de apenas R$ 197 por tudo isso que você viu. E ainda por cima, você pode pagar isso em até 12 vezes de R$ 19,19. Isso é menos do que fumar uma carteira de cigarro todos os dias durante um mês, ou fumar 4 carteiras de cigarro durante 12 meses, ou até mesmo um jantar em um restaurante bacana com toda a família. Mas não se preocupe, nós acreditamos tanto no método definitivo que oferecemos uma garantia incondicional de 30 dias. Caso você não se adapte ao programa, é só você nos enviar um e-mail dentro deste prazo pedindo ressarcimento que você terá seu dinheiro de volta, sem burocracia e sem exigências. Para garantir sua vaga, basta clicar no botão abaixo e você será redirecionado para a nossa área de pagamentos. Lembrando que comprando agora o Pare de Fumar Método Definitivo, você recebe todo o programa e todos os outros produtos que somados custam R$ 717 por apenas R$ 197. E que o risco é todo meu, já que se você não se adequar à nossa metodologia, você poderá exigir seu dinheiro de volta em até 30 dias. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que parar de fumar é possível sim, e agora você sabe disso. Não deixe essa oportunidade passar. Garanta sua vaga agora, antes que elas acabem. Não há motivo nenhum para você continuar queimando seu dinheiro e jogando sua saúde fora. Grande abraço e te vejo no programa.